Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver. E não comeu nem bebeu. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura, na casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebidos dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa, e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco, e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue, verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, trago-lhes uma mensagem que irá tocar suas vidas de maneira profunda e transformadora.
Permitam-me começar com uma pergunta: quantas vezes, em nossa caminhada diária, nos sentimos cegos para as maravilhas que Deus realiza ao nosso redor? Quantas vezes nos encontramos presos em nossas próprias limitações e falhas, incapazes de enxergar o amor e a graça divina que estão constantemente presentes em nossas vidas? Nas passagens bíblicas de hoje, encontramos histórias poderosas que nos convidam a abrir os olhos e o coração para a presença de Deus em nossas vidas. Na primeira leitura, do livro dos Atos dos Apóstolos, somos apresentados a Saulo, um homem que perseguia os seguidores de Jesus. Saulo estava cego para a verdade e para a presença do Cristo ressurreto. Mas, um encontro transformador com o próprio Jesus o levou a uma mudança profunda de coração. Ele se tornou Paulo, o grande apóstolo, um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Essa transformação de Saulo em Paulo nos lembra que, muitas vezes, é necessário um encontro pessoal com Jesus para que possamos enxergar a verdade e experimentar a transformação. Assim como Paulo, podemos nos encontrar cegos para a presença de Cristo em nossas vidas, mas a graça de Deus está sempre pronta para nos alcançar e nos transformar. No Evangelho de João, encontramos Jesus ensinando sobre a Eucaristia, o dom supremo de sua presença em nossas vidas. Ele nos diz: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Essas palavras são profundas e desafiadoras, mas também são um convite para abrirmos nossos corações e nos alimentarmos do amor e da graça de Cristo. A Eucaristia é um dos maiores mistérios da nossa fé. Nela, encontramos a presença real de Jesus, seu corpo e seu sangue, que nos alimentam espiritualmente e nos unem à sua vida. Assim como o pão e o vinho são transformados em seu corpo e sangue, nós também somos convidados a uma transformação interior, a nos tornarmos mais semelhantes a Cristo em nosso pensamento, palavras e ações. Quando participamos da Eucaristia, somos convidados a entrar em comunhão íntima com o Senhor. É um momento sagrado em que nossos olhos são abertos para a realidade do amor de Deus derramado por nós. É como se os véus fossem retirados e pudéssemos ver claramente a beleza e a presença de Deus em nossas vidas. Mas, assim como os discípulos de Jesus encontraram dificuldade em entender suas palavras, muitas vezes também lutamos para compreender o mistério da Eucaristia. É compreensível. Afinal, como podemos compreender plenamente algo tão grandioso e divino? Aqui, as metáforas e analogias podem nos ajudar a expandir nossa compreensão. Imagine que você está em um deserto escaldante, desidratado e fraco. Você está prestes a desmaiar quando, de repente, encontra uma fonte de água cristalina. Você se aproxima, bebe e se sente revigorado. Da mesma forma, quando nos aproximamos da Eucaristia, encontramos a fonte da vida, o manancial de graça que nos dá força espiritual para enfrentar os desafios diários. Outra metáfora poderosa é a de uma refeição em família. Quando nos sentamos à mesa com nossos entes queridos, partilhamos não apenas o alimento, mas também nossas alegrias, tristezas e experiências de vida. Da mesma forma, na Eucaristia, nos reunimos como família de fé para compartilhar a vida com Jesus e uns com os outros. É um momento de comunhão e união, onde somos fortalecidos como o corpo de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, essas passagens bíblicas nos convidam a refletir sobre a importância de abrir nossos olhos para a presença de Deus em nossas vidas e de nos alimentarmos espiritualmente da Eucaristia, o alimento divino que nos fortalece e nos transforma. Mas como podemos aplicar essas verdades espirituais em nossas vidas cotidianas? Permitam-me oferecer algumas orientações práticas. Primeiro, busquemos ter um encontro pessoal com Jesus. Assim como Paulo,
podemos nos encontrar cegos para a verdade, presos em nossos próprios caminhos. Mas Jesus está sempre pronto para nos encontrar onde estamos e nos convidar a uma mudança de coração. Dediquemos tempo à oração, à leitura da Palavra de Deus e à participação na Eucaristia. Permitamos que Jesus toque nossas vidas e nos transforme. Além disso, ao participarmos da Eucaristia, cultivemos uma atitude de reverência e gratidão. A Eucaristia não é apenas um ritual vazio, é um encontro sagrado com o próprio Cristo. Ao recebermos o corpo e o sangue de Jesus, abramos nossos corações para receber sua graça e amor. Sejamos conscientes do dom que nos é dado e deixemos que a Eucaristia nos transforme em discípulos missionários, levando o amor de Cristo ao mundo. Também é importante lembrar que a Eucaristia não é apenas uma experiência individual, mas uma experiência comunitária. Assim como nos reunimos em família para compartilhar uma refeição, nos reunimos como comunidade de fé para celebrar a Eucaristia. Encontremos tempo para participar ativamente da vida da comunidade, para nos unirmos em oração e para nos apoiarmos mutuamente em nossa caminhada de fé. Unidos, somos mais fortes e podemos ser testemunhas vivas do amor de Deus. Queridos irmãos e irmãs, à medida que concluo esta homilia, quero lembrá-los de que a graça, o amor e a esperança divinos estão sempre presentes em nossas vidas. Abramos nossos olhos e nossos corações para enxergar a presença de Deus em cada momento. Alimentemo-nos espiritualmente da Eucaristia, encontrando força e renovação em seu mistério. E, como discípulos de Jesus, levemos essa transformação ao mundo, sendo testemunhas vivas do amor e da graça divina. Que o Espírito Santo nos guie e ilumine em nossa jornada de fé. Que Ele nos capacite a viver de acordo com os ensinamentos das Escrituras e a compartilhar o amor de Cristo com todos ao nosso redor. Que possamos experimentar a alegria e a paz que vem de uma vida em comunhão com Deus. Que Deus os abençoe abundantemente e que a Eucaristia seja para nós o alimento que nos sustenta e nos transforma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.